Caio, saindo um pouco da participação da igreja, da fé na vida do indivíduo e caminhando agora para a macro questão, a questão das sociedades. Como você mesmo já disse, a igreja teve um papel decisivo na organização do Estado e muitas vezes se confundia com o próprio Estado. Qual seria o papel apropriado da fé da igreja na relação com o Estado e com o poder? Eu não creio que a fé busque uma relação com o poder. A fé é antipoder. É antipoder. Tudo o que se fez de tentativa de relacionar a comunidade da fé, a igreja, a comunidade da fé, aos poderes políticos constituídos, fez com que a igreja se transformasse apenas no que todas as agremiações, grupos ou indivíduos que supostamente conhecem alguma coisa de Deus ou falam em nome de Deus, se tornaram na história, ou seja, falsos profetas. Historicamente falando, isso é antropológico, não é um fenômeno apenas nosso. Mas você pode ir a qualquer tribo primitiva, você tem, em geral, a encarnação de um poder mais laico e você tem a presença religiosa. Se você tem de um lado o cacique, é o representante da política, para a gente não sair das nossas fronteiras, e você tem o pajé, que é o arcebispo local, que é o bispo, que é o pastor, que é o profeta. Como você tem esse mesmo modelo em praticamente no mundo inteiro. Você tem esse mesmo modelo no Velho Testamento. Você frequentemente, depois que Israel se desenvolve, deixa de ser um povo peregrino e se estabelece na terra, um dos passos seguintes é a gente perceber que surge o poder constituído da realeza e, em seguida, um templo é construído e a sacerdotalidade é estabelecida. De modo que sacerdote e rei se precisam. O sacerdote precisa do rei porque o poder financeiro, político, econômico e o status quo é conferido pela realeza ou pela política, em qualquer que seja o sistema. Por outro lado, o representante político precisa da sacerdotalidade porque ele precisa da aprovação divina. Ele precisa que o povo veja que ele se submete à instância superior. Então ele paga tributo, faz favores, ele enriquece o sacerdote para ganhar um comparsa. Foi assim no Velho Testamento, foi assim o tempo todo. Só não foi assim com Jesus, não foi assim com os apóstolos. Todos eles foram mortos pela autoridade política. Nenhum deles comeu na mesa de nenhum rei. Como também todos os verdadeiros profetas foram perseguidos pelos reis, foram jogados em cárceres, foram exilados, foram desterrados, foram mal falados, foram marginalizados, e os reis diziam: esse não fala de mim o que me agrada. Colocados de fora. Para a gente não ir muito longe, ficando só no cristianismo. O cristianismo, meu Deus, surgiu há 1.700 anos atrás, mais ou menos, por uma cooptação do Império Romano, do imperador Constantino, que cooptou um grupo de bispos e encheu-os de favores, de isenções, de regalias. Eram uns bispozinhos pobres, sofridos, escapando da morte todo dia, perseguidos. De repente, Constantino disse: a maior força no império são esses escravos perseguidos e esses cristãos pobres e marginalizados. O império todo fragmentado, a única força de coesão entre aquela população inteira
era o nome proibido, o nome de Jesus. Ele, do dia para a noite, conseguiu chupar para dentro do buraco negro da política esse povo todo, cooptando os bispinhos, que não eram eminências pardas de nada, eram servos simples e pobres e amorosos do povo, que em menos de 20 anos já estavam todos completamente corrompidos, totalmente absorvidos. E o que ele fez foi chamar a igreja para abençoar o Estado. E ele cobriu a igreja com essas bênçãos de prosperidade material. Assim surge o cristianismo. Tudo que a gente tem daí para frente é cristianismo. Antes disso, você tinha o movimento de Jesus, que continua na marginalidade até o dia de hoje. Mas o cristianismo é o que conta a história oficial dessa fé que foi cooptada para todas as necessidades políticas possíveis. No tempo do Império, ficou em grande realce o 13º apóstolo, que era o imperador Constantino. Aí, depois, quando começou a haver surgimento de reinos menores ou principados menores, foi o Cristo Rei que foi o mandatário da inspiração política dessa relação entre igreja e Estado. Quando você chega nos inícios das manifestações democráticas, na Europa, por exemplo, da Revolução Francesa, que não carregava ainda a apropriação grega da democracia, conforme as práticas que se estabeleceram depois no Ocidente, mas era um grito de libertação daquela opressão monárquica total. Então, ali começa a surgir o Cristo dos profetas, o Cristo da libertação, vem surgindo. Quando os Estados Unidos da América explodem, o grande vitorioso é o Deus de Abraão, o Deus do destino manifesto, o Deus do homem rico, o Deus da prosperidade, o Deus do capitalismo, o Deus do trabalhador que é abençoado agora por Deus, com muita prosperidade material. Tanto quanto aqui na América Latina, em várias fases diferentes, nós tivemos teologias diferentes adequadas ao processo político. Chegamos também até a teologia da libertação no tempo da ditadura militar, que era um libelo político em relação à ordem instituída de tirania e caudilismo e tudo que aqui houve, tanto quanto a teologia da prosperidade chega como uma luva num ocidente da terra todo motivado por ganhos financeiros e materiais, e especialmente num país como o nosso, que é um país interessante, que tem um governo socialista e que faz as práticas capitalistas mais selvagens possíveis. Aí, meu querido, é um governo que também bota a conta de tudo em terceiros. É um casamento perfeito com uma igreja que bota a culpa de tudo em terceiros também, especialmente no diabo.